Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Legal, muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou Miguel Brambila, um prazer estar em sua companhia. 14h09, estamos iniciando a semana. Hoje é dia 12 de abril de 2021. Estamos ao vivo aqui pela nossa página do Facebook Sabe Caxias, sempre de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas. Muito obrigado a todos e a todas que têm compartilhado, que têm curtido os nossos vídeos, não é? Que têm trazido aí a sua presença neste programa. É um diálogo, né? Para que nós tenhamos uma boa sociedade, uma atividade social melhor, a construção política, filosófica, né? A questão geral. E por isso nós temos trazido aí convidados especiais que têm gentilmente atendido aos nossos propósitos de entrar na colaboração. O objetivo justamente é esse, colaborarmos, né, com a construção de dias melhores. São momentos difíceis, momentos pandêmicos, mas vamos em frente, né? Coragem, né? Como diz o Chico Pinheiro, coragem é segunda-feira e é verdade, né? Já é parte da tarde. Eu acordo um pouquinho mais tarde, porque eu durmo de madrugada, mas ainda é segunda-feira. Se você está acordando agora, porque a pandemia viramos caverna, né? Perdemos a noção do tempo, nem sei que dia, como está o dia lá fora, sei que está frio, 16, 17 graus é a temperatura, é brincadeira, né? Estamos vivos e fortes, graças a Deus. Hoje temos um convidado especial no programa, nós vamos apresentá-lo daqui a pouco, eu vou colocá-los na tela junto conosco, e nós vamos dar boa tarde para ele em instantes. Já está também na linha conosco o Aquilino Dalla Santa Neto, que é professor de filosofia, jornalista, articulista de várias empresas de comunicação, Jornal Pioneiro, a Zero Hora e também do Sabe Caxias, é claro, é uma honra tê-lo neste programa. E está também conosco nesta live especial o ex-governador, que nós vamos tratá-lo como governador pela liturgia, Germano Rigotto, do MDB. Primeiro, o Aquilino, que faz parte do programa também diariamente. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Miguel. Prazer em ter conosco o governador Rigotto. Prazer em tê-lo. Boa tarde, governador. Um prazer, muito obrigado aí por atender a nossa solicitação. Sei que o senhor está muito ocupado em grandes atividades, intensas atividades, mas é uma honra tê-lo aqui no Sabe Caxias, como sempre, gentil. Bem, primeiro, a alegria é minha, meu prezado Miguel Brambila, professor Aquilino, quer dizer, a alegria de poder participar desse espaço, conversar com os internautas através do Face, através do YouTube, quer dizer, ter esse contato e a gente conversar um pouquinho sobre o momento que está vivendo, esse momento tão difícil, né? Tão conturbado, como tu disseste, com tantas mudanças, quando a gente... das mudanças que estão acontecendo, uma delas é essa, né? Eu, por exemplo, andava pelo Brasil com muitas palestras, uma atividade muito forte, e hoje estou em Caxias, amanhã deverei estar em Porto Alegre, mas fazendo mais em Caxias do que em Porto Alegre e não viajando como viajava. Então, muita presença virtual e não mais presencial. As palestras que eu dava presencialmente agora é toda online. E as mudanças que vieram para ficar, né? Com certeza, isto que está acontecendo, aquilo que tu disseste, Brambila, que as pessoas hoje estão tendo ainda que se habituar a essa nova realidade vinda pós-pandemia, mas pior que muitas dessas coisas, não sei se pior, muitas dessas coisas vieram para ficar. Passada a pandemia, as mudanças no comportamento, as mudanças nos equipamentos que se utilizava, a substituição do presencial pelo online, pelo virtual, isso vai ser uma constante independente de, se Deus quiser, passarmos
essa pandemia. Mas eu estou muito feliz de poder conversar com vocês, estou à disposição. Que legal. Já fizeste a vacina, governador? Fiz a primeira dose da vacina. Fiz a primeira dose da Coronavac, tenho daqui a uns, eu acho que lá pelo dia 25 devo fazer a segunda dose. Já detectou algum comportamento reptiliano ou está tudo certo? Não, tudo tranquilo, graças a Deus, sem problema nenhum. E eu acho que realmente a gente tem que ter todos os cuidados, não é? Até independente de ter a vacina, eu acredito que nós vamos ter que continuar nos cuidando. Tem esse problema de todas essas variações, essas cepas da Covid que a gente não sabe, do coronavírus que a gente não sabe exatamente a amplitude disso, então o cuidado vai ter que se ter independente de vacina. Legal. Eu vou passar para o Aquilino fazer daqui a pouco o questionamento, né, um diálogo, né, a propositura para o nosso entrevistado, que tem uma vasta experiência política, né, foi líder de governo como deputado, né, várias campanhas eleitorais. Mas uma pergunta que eu tenho certeza que o Aquilino tem anotado também, governador: como o senhor está vendo esse momento político do Brasil em tempos de pandemia? Ações políticas, essa briga institucional, essa ideia, né, que se coloca, que é os governadores contra o presidente, né, esse geral, que eu tenho certeza que o senhor tem uma avaliação importante para nos trazer. Só nos preocupe com o tempo aqui que nós vamos trabalhando juntos. A preocupação, Brambila, é que, digo isso ao professor Aquilino também, a todos os nossos internautas, a preocupação é que o Brasil, além de estar vivendo essa crise sanitária com a pandemia, o Brasil também, devido à crise sanitária, não só devido a ela, vive uma crise econômica, e uma crise econômica muito séria. Quer dizer, nós viemos há alguns anos com a economia crescendo muito menos do que deveria crescer. Estamos aí com mais de 14 milhões de desempregados. Antes da pandemia, nós já vínhamos numa situação complicada e se tinha uma expectativa no final de 2019, que 2020 seria um ano de recuperação, e já começou 2020, antes de termos a pandemia, já com os números não sinalizando aquilo que poderia se esperar. Quer dizer, já antes da pandemia, nós já estávamos com uma possibilidade de crescimento menor do que se poderia e se deveria ter. E aí, com a pandemia, quer dizer, entramos chão adentro, quer dizer, a economia, o PIB caiu 4,1% em 2020, e mesmo que no início, as previsões iniciais eram que, a partir de todos aqueles fechamentos, todas aquelas medidas de distanciamento que foram tomadas, os cuidados da população, que a economia, como em outros países, ela andasse para trás em torno de 8, 9, até 10 pontos percentuais. Ficou em 4,1, principalmente devido às medidas que foram adotadas, como o auxílio emergencial, auxílio a estados e municípios, auxílio às pequenas empresas. Isto, claro, que evitou um PIB ainda pior do que foi em 2020. E entramos em 2021 com a expectativa que até o final do primeiro semestre, nós já teríamos o pior acontecido passando e teríamos um segundo semestre com a economia crescendo, na geração de emprego e tal. E isto não deverá acontecer. Quer dizer, nós estamos com um processo aí lento de recuperação. A pandemia, ela teve esta segunda onda ou terceira onda. Quer dizer, nós não sabemos efetivamente quando nós vamos ter a tranquilidade de ter a maioria da população vacinada ou aquela chamada imunidade de rebanho, ou muitos passaram pela Covid, tiveram a Covid, e outros tiveram a imunização através de vacina. Nós não temos convicção de quando isso acontecerá. Então, provavelmente, o ano de 2021 será um ano ainda muito complicado, com a economia crescendo menos do que deveria, com o emprego sendo menor do que deveríamos ter gerado, e com um problema, um complicador nisso tudo. Quer dizer, nós temos uma crise sanitária, uma crise econômica e uma crise política.
A crise política tem a ver com esse quadro que a gente vive no Brasil e que não é bom, que é um quadro de um processo de polarização, de radicalização, de sectarismo, de posições radicais de um lado e de outro, e essa radicalização, essa polarização, ela está fazendo mal ao Brasil. Tá? Quer dizer, nós não temos aí uma situação que possa nos dar uma luz em dizer, olha, realmente nós vamos caminhar para uma situação de menos radicalismo, de menos sectarismo, de mais entendimento, e isso não está acontecendo. Tá? Isso termina se refletindo no enfraquecimento das instituições, isso termina se refletindo na falta de foco para atacar o principal, que é atacar os problemas da crise sanitária, da pandemia e os problemas advindos desta crise na economia. Então, se desvia o foco e se fica nesta guerra de bugios, às vezes, que é aquela briga entre esquerda, a guerra de bugios é bem nosso aqui, mas essa briga entre esquerda, direita, esta situação de falta de entendimento e de falta de foco naquilo que deveríamos ter. Sim. Aquilino, com a palavra. Governador, antes de entrar na questão da pandemia e da atual situação, eu queria voltar um pouco no tempo, porque às vezes a gente entende que a gente tem que buscar no passado as medidas que não foram tomadas para entender o que está acontecendo hoje. E eu queria que o senhor nos ajudasse a analisar, fazer a seguinte análise, se realmente tem alguma conexão com o passado, aí, naquela década depois da redemocratização, ou não. Por exemplo, em 86, o PMDB, na época, que agora voltou a MDB, ele elegeu 22 governadores dos 23 estados que existia na época. Apenas Sergipe que não elegeu alguém do PMDB, foi do PFL. Antônio Carlos Valadares. E foi um período que o PMDB teve a maioria no Senado, na Câmara Federal, nas prefeituras, nas assembleias estaduais e nos governos estaduais. Enfim, no Legislativo e no Executivo. Aí, o que faltou, governador? O PMDB ali teve um período ali que mandou no país. O que faltou para encaminhar as reformas necessárias para, de repente, evitar o que a gente está passando hoje, né? Com um Congresso mais eficiente, mais voltado ao engrandecimento do país. E já aproveitando, pode ser na mesma pergunta, a resposta, porque também em 93 teve o Itamar Franco, que substituiu o Collor, também PMDB, o Itamar, e ele proporcionou à população que optasse entre parlamentarismo e presidencialismo. Será que se a gente tivesse tido hoje, na época, né, conseguido essa troca de sistema de governo com o parlamentarismo no Brasil, teria dado certo? Estaria dando certo em algo que hoje ainda não conseguimos ainda ver a luz no final do túnel? Bom, primeiro, Aquilino, lembro que tens razão. No governo Sarney, tá, nós tivemos, em cima do chamado Plano Cruzado, tá, uma situação de uma eleição que determinou que o PMDB na época, tivesse um grande número de governadores, a maior parte dos governadores eleitos eram do PMDB, e elegeu uma grande bancada na Câmara e uma grande bancada no Senado Federal. Agora, o PMDB na época e o MDB hoje, ele continua cometendo erros absurdos. Ele simplesmente apoiou os governos, isso vem desde lá de trás. O Itamar Franco realmente era um homem do MDB na época. O Itamar Franco fez uma transição, não foi um governo completo, foi uma pequena transição, mas importante. Aconteceram mudanças importantes no período do Itamar. Ele preparou todo o terreno para as mudanças econômicas que nós tivemos, porque foi no período de Itamar que nós tivemos o início, a preparação, a questão do Plano Real.
Tá? Quer dizer, então, foi neste período que nós tivemos isso, com o Fernando Henrique no Ministério da Fazenda, conduzindo a estabilidade da moeda, as mudanças todas que nós tivemos, continuando depois no governo Fernando Henrique, aonde eu fui líder do governo, mas passa o governo Itamar e o que ocorre? Claro que era um governo de transição, claro que não a partir da situação de perda de mandato do presidente Collor, nós tivemos uma transição e depois passamos a ter governos que vinham dentro de uma normalidade maior. Tá? Sempre o MDB, Aquilino, sempre o MDB, o PMDB, de arrasto dos governos, não sendo efetivamente governo, isso no primeiro mandato do Fernando Henrique, no segundo mandato do Fernando Henrique, no primeiro mandato do presidente Lula, no segundo mandato do Lula, no governo Dilma, o MDB sempre apoiando os governos, tá? Mas não tendo aquilo que deveria ter tido ao longo desses anos todos, uma influência efetiva nas decisões de governo, de decisões econômicas, de decisões de política social. O PMDB ficou sempre naquela história de ocupar espaços, tá? Mas efetivamente não fazer aquilo que deveria ser importante no MDB, ou utilizar as suas boas bancadas e grandes bancadas na Câmara e no Senado e a sua influência que deveria ter e não teve dentro dos governos para que nós tivéssemos as mudanças estruturais que o país precisaria. Tá? Então, o MDB não fez aquilo que deveria fazer. E ficou com rótulos de fisiologismo e de clientelismo, porque trocou apoio no Congresso Nacional, com suas grandes bancadas, tá? Em troca de espaços em governo, não fazendo aquilo que deveria fazer, Aquilino, que era influenciar efetivamente nas decisões de governo. Ocupava o espaço, tinha lá o seu lugarzinho, ou colocava as pessoas que deveria colocar, o que gostariam, a sua cúpula gostaria de colocar dentro de determinados cargos, mas nunca teve uma influência efetiva nas decisões, tanto no governo Fernando Henrique, como no governo Lula, como no governo Dilma, nas decisões efetivas de governo para as mudanças que o país precisava. Então, o MDB, hoje o MDB, se enfraqueceu e ficou com rótulos ruins, nunca quis ter um candidato à presidência da República, apesar de ser o partido com o maior número de prefeitos, com o maior número de vereadores, com o maior número de deputados estaduais, com o maior número de filiados no Brasil inteiro, um partido organizado em todo o território nacional e um partido que se apequenou ao longo de anos, tá? Não tendo a capacidade de apoiar uma candidatura própria à presidência da República com um projeto nacional seu. Então, isto realmente foi muito ruim. Agora, a pergunta que me faz é que, se lá atrás nós tivéssemos tido o sistema parlamentarista, quem sabe se nós não teríamos uma situação melhor hoje no país, com mais estabilidade, com questões aí que não foram enfrentadas, quem sabe teriam sido enfrentadas. Eu não tenho dúvida que o parlamentarismo é o melhor sistema de governo. Por quê? Porque ele determina uma responsabilidade maior do parlamento naquilo que vai votar, naquelas decisões que vão ser tomadas. Por quê? Se o parlamento, de repente, o governo perde força dentro do parlamento, o governo não tem os seus projetos aprovados no parlamento, isso no sistema parlamentarista, termina mudando o primeiro-ministro, o chefe de governo, tá? E cai o próprio parlamento junto. Quer dizer, tu tem uma eleição nova para o parlamento, o que significa muito mais responsabilidade de quem está no Congresso, tá? Para definir o rumo que vai tomar. Então, a responsabilidade é muito maior no parlamentarismo de quem ocupa uma cadeira no parlamento, coisa que no presidencialismo isso não acontece. O deputado, senador, ele apoia um candidato a presidente, tá? No dia seguinte à eleição, ele está eleito, ele não tem mais compromisso nenhum, nem com o projeto que esse candidato defendia e nem com o próprio candidato. Então, simplesmente, ele vai para dentro do parlamento e vota como quer, sem nenhuma responsabilidade. Então, o parlamentarismo ele dá muito mais responsabilidade ao parlamentar, ao parlamento, e dá muito mais estabilidade política. Agora, para termos parlamentarismo, nós teríamos que ter um sistema partidário totalmente diferente do que nós temos. Mesmo lá atrás, quando nós tínhamos, eu quando líder do governo,
Eu sentava na mesa da Câmara, né, da presidência da Câmara, uma mesa enorme, né, que sentava o presidente da Câmara. Isso, eu, como líder do governo no Congresso, eu tinha que negociar também com os senadores, com o presidente do Senado Federal e com os líderes do Senado. Mas a negociação mais forte sempre era na Câmara Federal. Sentava o presidente com os líderes e, quando tu olhava, sobrava lugar naquela mesa. Então, nós tínhamos menos partidos, menos líderes, menos bancadas dentro da Câmara Federal. Eu andei pela Câmara Federal, a questão de uns 4 anos atrás, e me convidaram para entrar na mesa da presidência, o presidente me convidou, e para assistir uma reunião de líderes. Eu fiquei impressionado. A mesa é enorme, estava toda ela ocupada por líderes e líderes em fileiras fora da mesa, dos espaços principais da mesa. 27 bancadas representadas na Câmara Federal, 27 líderes, 17 líderes no Senado Federal, um sistema partidário com 35 partidos legalizados e 70 em fase de legalização. Aquilino, isto é para não funcionar. E se nós não tivermos uma mudança, que seja a cláusula de barreira, que seja agora estão querendo derrubar as coligações das proporcionais, que é uma forma de diminuir o número de partidos, e tem um sistema partidário diferente. Estão querendo que na próxima eleição, dentro do Congresso Nacional, tenha um movimento para que na próxima eleição não tenha mais esta proibição de coligação das proporcionais. Isso teria um retrocesso absurdo. Tá? Mas mesmo a cláusula de barreira e mesmo essa proibição de coligação nas proporcionais não basta para que nós tenhamos rapidamente uma redução do número de partidos. É a redução do número de partidos que poderemos, ali na frente, pensar na mudança do sistema de governo. Agora, caminhar com o parlamentarismo, com esse sistema de partidário, é impossível. É impossível. Tá? E esse sistema partidário está falido. E esse sistema partidário é uma das causas para essa realidade que nós vivemos de tanta turbulência e de tanta crise. Respondes bem, eu vou só dar a hora aqui, 14h31, nós estamos apresentando o Teoria de Tudo. É um debate que temos feito aqui, governador. A reforma política, eu folgo em ver que essa questão do parlamentarismo está na mente, né, de lideranças importantes. O senhor falou do apequenamento do seu próprio partido, o MDB, o que representa aí nesse surgimento de um monte de lideranças fragilizadas por partidos ainda menores. É uma leitura que se faz deste diálogo, Aquilino. Eu concordo com o governador, inclusive nesse período que o PMDB, inclusive, tinha o presidente, que era o Sarney também, né? Além da maioria no Senado e nas câmaras federais e nos governos estaduais. Realmente, as reformas administrativa, política e tributária, eu acho que, né, ficou devendo, acho que o partido todo ficou devendo para o país essas questões, porque tu sabe, governador, que foi um grande defensor da reforma tributária durante anos no Congresso, a necessidade de ter acontecido isso em outro período, né, anterior ao que a gente vive hoje, porque, inclusive, a reforma política também já faz décadas que existe a necessidade de que isso seja uma realidade e a gente não consegue alcançar. Inclusive, o Brasil está perdendo espaço no ranking da economia agora a nível mundial, né? Porque agora com o PIB caindo cada vez mais, devido à pandemia, devido à inexistência de um plano econômico que as pessoas embarcaram na promessa que iria ter com Paulo Guedes, a gente percebe que não existe. Até o próprio orçamento federal, que foi encaminhado atrasado e ainda foi encaminhado, né, de forma errada. Então, tudo isso afeta não só a imagem internacional, como a política interna. E a população é que sofre. Aquilino, só para te dizer, esta questão que tu colocaste do problema do sistema de governo, eu digo a ti, ao Brambila, a todos os nossos internautas, ela tem muito a ver com esta dificuldade de fazer reformas estruturais, como a reforma política, a reforma administrativa, a reforma tributária, a revisão do Pacto Federativo, reformas que o país precisa e que tem a ver com um reflexo na economia. Então, o fato de tu ter este sistema partidário
fragmentado, com esse excesso de número de partidos, esse excesso de número de líderes, né, faz com que qualquer que seja o presidente da República, né, o presidente Bolsonaro, infelizmente, ele não se ajuda, né? Ele fala demais, ele não foca nas questões que tem que focar muitas vezes, na relação com os poderes. Ele pode criticar o Supremo Tribunal Federal, ele pode criticar o Congresso Nacional, mas tem formas de fazer isso. Tá? Então, esta relação executivo com o Congresso e executivo com os outros poderes não é boa. Mas vamos lá, qualquer que seja o presidente eleito, para ele votar uma proposta de emenda constitucional, e a reforma tributária é mudança constitucional, a reforma administrativa é mudança constitucional, a revisão do Pacto Federativo é mudança constitucional. O que falta de reforma política, parte tem que mexer na Constituição. Para isso, são 3/5 de votos em várias votações, no mínimo 2 na Câmara e 2 no Senado. Para que o governo consiga esta base de sustentação para votar essa quantidade precisar essa quantidade de votos e votar essas reformas, ele tem que fazer uma maioria. Só que essa maioria ela é totalmente instável, ela é gelatinosa, ela não quer dizer, o governo não tem certeza nunca de ter efetivamente esta maioria consolidada. Por quê? Por causa do nosso sistema partidário, pela situação que nós vivemos. Agora, Aquilino tem toda a razão. Se nós não fizermos uma reforma tributária, se nós não fizermos esta revisão do Pacto Federativo, se nós não fizermos uma reforma administrativa, nós vamos continuar crescendo menos do que deveríamos e vamos continuar tendo menos geração de emprego do que deveríamos ter, o que significa o agravamento, não o enfrentamento dos problemas sociais do país. Então, estas reformas são importantíssimas. Tá? E quando tu olha o ministro Paulo Guedes, e eu vejo o ministro Paulo Guedes que ele assumiu o Ministério da Fazenda com uma grande expectativa sobre ele, e o Paulo Guedes é bom falante, o Paulo Guedes é excelente no diagnosticar, e ele sempre diagnosticou muito bem, mas no meu modo de ver, no que faltou, e olha, eu torço que dê certo, eu não tenho por que não torcer, tu entende, que as coisas aconteçam de uma forma correta, mas o que eu vejo o Paulo Guedes falando muito e agindo pouco? Agora ele está nos jornais esse fim de semana criticando o companheiro dele de governo, o Rogério Marinho, dizendo que foi o Rogério Marinho responsável por ter um orçamento com os problemas que tem, que vai ter que ser corrigido. Não foi o Rogério Marinho. O Rogério Marinho pode ter tido alguma presença nisso. Foi membros da equipe econômica do ministro Paulo Guedes que negociaram com o relator, né, permitindo o absurdo de tirar dinheiro daquilo que é fundamental para o governo, que são recursos que ele tem que obrigatoriamente ter no orçamento para investir em segurança, em saúde, em educação, então, e tiraram recursos disto para colocar nas chamadas emendas parlamentares, que já deveriam ter sido extintas há muito tempo. Então, o buraco que criaram no orçamento é de em torno de 36 milhões. Sabe quem é que deu autorização para isso? O governo. E pessoas ligadas ao ministro Paulo Guedes, que, por mais que ele possa não ter sido consultado, foi gente do Ministério da Economia que deu um sinal verde para essa mudança. E agora ele diz que não tem nada a ver com isso, que vai ter que ser corrigido esse quadro, que tem que ter a correção, né? E que não foi ele o responsável. Não, foram pessoas da equipe dele, os irresponsáveis, que permitiram, numa negociação com o Congresso Nacional, tirar recursos de setores que não podiam perder os recursos para colocar nas emendas parlamentares que já deram tanto e tanto problema. Então, o ministro Paulo Guedes, no meu modo de ver, ele fala muito e age pouco. Ele promete muito e as coisas que ele promete não acontecem. Tá? Simplesmente, o diagnóstico, ele tem diagnóstico para tudo, tá? Mas, efetivamente, projeto e implantação de projeto, capacidade de articulação, porque o ministro da Economia
Se o presidente não gosta de fazer isso, tá? De entrar com profundidade nas questões econômicas, de tentar sensibilizar e convencer o Congresso Nacional e a própria opinião pública do que tem que haver de mudanças e de avanços, o ministro da Economia, que foi colocado para exatamente fazer aquilo que o presidente não gostaria de fazer, teria que fazer, mas o Paulo Guedes não faz. Então, governador, tu tem toda a razão nessa colocação que tu está fazendo. Existe um problema de falta de projeto e, mais do que falta de projeto, falta de articulação para avançar nessas questões que são fundamentais para que o país tenha condições de sair deste atoleiro, ou deste patinar permanente e não avançar em termos de desenvolvimento. O senhor traz a mesma leitura que temos feito neste programa. E temos dito que o Bolsonaro é ciumento dos seus ministros. O senhor, de uma maneira mais política e diplomática, né? Aqui nós já dissemos que o Paulo Guedes é um falastrão, porque não assume como o Bolsonaro não assume. Isso o programa coloca, não é? Nós temos dito, não assume a pandemia, não assume uma coordenação de governo, seja, né, nós não estaríamos discutindo parlamentarismo se tivéssemos um presidente eficiente, se tivéssemos aí, né, um trânsito político eficiente. Nós temos aí, independente da ação de cada um, as questões do Mandetta, do Sérgio Moro, do próprio Bebiano, que o Bolsonaro é um ingrato, nem flores mandou para os seus amigos que morrem. Então, quer dizer, o que nós precisamos, e eu gostaria de uma avaliação, porque aqui não é estudo de evidência, né, mas pela soma dos fatos, pela experiência política, porque é claro que observar, né, o senhor, quando o governador foi obrigado a aumentar 1% da alíquota do imposto, se não me engano, e pagou por isso, não é? Pagou bem caro até, eu acho, porque defendia a reforma tributária e foi obrigado a aumentar impostos. Mas governar é diferente. Pelo menos sentimos falta, governador, e o Aquilino também fala isso, de lideranças fortes. Eu tenho muitas saudades, né, do debate real, desde os tempos de jornalismo. Estou assistindo num link da TV Senado, falando sobre Getúlio Vargas. Ali tem o Paulo Brochard, tem ali o nosso querido, né, o senador Pedro Simon, falando, né, o Leonel Brizola, gaúchos de verdade. Nós vimos e falamos no programa o nosso político que está lá, o Onyx Lorenzoni, dando um recado pelo Twitter para o governador do estado, né? Como o senhor receberia, por exemplo, isso, né, ao invés do ministro ligar, olha, governador, mandar um recado pelo Twitter e fazendo, né, como é que o senhor vê essa maneira e como é que nós vamos mudar isso, né? Porque não pode continuar muito tempo, né, desse jeito. Olha, eu quero te dizer o seguinte: primeiro, essa situação de mudar, nós temos uma realidade totalmente diferente do que nós tínhamos alguns anos atrás, até no meu período de governo. Já tinha o início de redes sociais, mas não tinha a força que tem hoje as redes sociais, né? E o que acontece? E tem gente que utiliza errado, que utiliza mal, tem gente que exagera, tem gente que faz na rede social o que deveria fazer, como tu disseste, num telefonema, e é a função de um ministro, é a função de um governador, tá? Dialogar, mas dialogar abertamente. Se fizer a crítica, faça a crítica, mas uma crítica fundamentada. E é isso que não acontece hoje, é tudo tão... Sabe, o próprio Supremo Tribunal Federal. Por que, no meu modo de ver, o Supremo Tribunal Federal ele tem esse desgaste que tem? Tá? O desgaste do Supremo Tribunal Federal tem muito a ver com algo que não acontecia há anos atrás, e que não acontece em tribunais superiores de outros países. Os ministros não falam sobre aquilo que eles vão julgar. Tá? Não vão para a imprensa para falar sobre uma decisão que vai ter que tomar, sobre um processo que vai entrar em julgamento. E, simplesmente, aqui no Brasil, é uma coisa impressionante a facilidade como os ministros do Supremo Tribunal Federal se expõem, tá? E falam sobre todos os assuntos. Então, é algo que realmente também termina levando... É uma das razões para enfraquecer as instituições. Tá? Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento, Brambila, muito complicado. Tá? Eu, por exemplo, durante meus 4 anos de governo, eu tive sempre
um cuidado total com a imprensa, de responder. Eu acordava às 5h30 da manhã, como eu faço sempre, pegava todas as sinopses, todos os jornais, analisava tudo, aquilo que acontecia em nível nacional e internacional, mas as questões do Estado, as críticas, porventura, que aconteciam, até elogios, aquilo que tinha a ver com o governo, e imediatamente eu já começava a disparar aquilo que eu entendia que tinha que ter uma resposta, de parte de um secretário, de parte de alguém que estava dentro do governo e que teria que responder alguma das questões que estavam sendo levantadas. Então, isso eu fazia sempre, e sempre disponível para a imprensa. E é verdade, basta vermos esse programa. Nos momentos difíceis, como este que tu contaste, eu lutei a vida inteira por uma reforma tributária. Fui presidente da Comissão de Reforma Tributária na Câmara Federal, líder do governo Fernando Henrique, depois presidente da Comissão de Reforma Tributária, denunciei o fato de que a área econômica do governo, por medo de perder receita, e não existia esse risco de alguma irresponsabilidade fiscal, puxou o tapete e inviabilizou uma proposta de reforma tributária que estivesse aprovada, e foi o governo, aprovamos na comissão especial, estava pronta para ir para o plenário, e o governo puxou o tapete e impediu, com medo de perder receita e por conservadorismo. Aquela história do imposto bom é imposto velho, não vamos mexer na estrutura, porque isso significa a possibilidade de perder o poder de cobrar e perder receita. Isto é conservadorismo e até corporativismo que impede o avanço de uma reforma como essa. E simplesmente puxaram o tapete. Eu denunciei isso. Um governo que eu tinha sido líder, com muito orgulho, tinha sido líder do governo, mas foi um governo que inviabilizou uma reforma tributária que, se tivesse sido aprovada, ela tinha uma longa transição. Hoje nós teríamos um sistema tributário totalmente diferente do que temos. A proposta da Câmara, a PEC 45 e a 110 do Senado, de reforma tributária, tem a ver com aquilo que nós produzimos. Praticamente a proposta nossa lá de trás é a proposta que está na Câmara e que está no Senado Federal. Agora, observa quantos anos nós perdemos. E simplesmente os governos, tanto Fernando Henrique como Lula, se comprometerem em fazer reforma tributária, a Dilma, se comprometerem em fazer reforma tributária, mas sempre tinha aquela história, olha, chegava na hora de avançar e a área econômica com conservadorismo, corporativismo, com medo absurdo de perder receita, e essa possibilidade não existia, pela transição, simplesmente inviabilizaram a reforma tributária. Então, estas questões, e aí o Aquilino também pergunta, como é que nós vamos, Brambila, como é que nós vamos enfrentar isto? Eu acho que a rede social, ela, por mais que ela às vezes seja mal aproveitada, mal utilizada, e ela seja para o mal e não para o bem, ela também tem a parte boa. Ela tem a parte de formação de opinião. Ela tem a parte de pressão sobre quem está ocupando um cargo no parlamento, um cargo no executivo ou um cargo no judiciário. E esta pressão, esta formação de opinião que ela permite, ela vai fazendo com que a população ela vai cada vez mais se politizando. Então, quem está ocupando um cargo público hoje, ele tem que ter muito mais cuidado em cada movimento que faz. Tem que ter muito mais cuidado na sua equipe. Tem que ter muito mais cuidado com a formação da sua equipe para não colocar alguém que vai cometer um erro que vai comprometer não apenas o governo, vai comprometer o próprio chefe do executivo. Então, hoje, os controles são muito maiores. Controle do Ministério Público, controle da Polícia Federal, o próprio Judiciário sendo cobrado a dar respostas mais efetivas. Então, isto vai fazer com que eu sou otimista nesse ponto, que em algum momento a sociedade vai pressionar tanto para que aquilo que não aconteceu venha a acontecer, que pode, inclusive, chegar a algo que hoje seria impossível. O professor Aquilino pode me dizer se teria possibilidade hoje de aprovar uma mudança na Constituição que determinasse uma Constituinte revisora, não uma nova Constituição, uma revisão da Constituição para fazer a reforma política, a reforma tributária, a revisão do Pacto Federativo e a reforma administrativa. Vamos lá. Essas reformas não avançam
e chega um ponto que a sociedade diz o seguinte: não é o Congresso Nacional mais que vai fazer essas reformas. É uma constituinte exclusiva, revisora exclusiva, um grupo de pessoas eleitas para, num prazo de 1 ano, com uma limitação definida pelo ato convocatório, quer dizer, não vai fazer uma nova Constituição, mas vai botar exatamente aquilo que o ato convocatório determinar em 1 ano, e não pode ser congressista. Se for congressista, tem que abandonar o mandato, tem que renunciar ao mandato, né? E não pode concorrer em eleições futuras quem passar por essa Constituinte. Eu não tenho a menor dúvida que, se tu olhar isso, hoje parece impossível. Hoje não tem a mínima possibilidade disto passar. Mas se o Congresso não avançar nessas reformas, né, eu não tenho a menor dúvida que a pressão da sociedade vai ser tão grande, né, que poderá se chegar a uma situação como essa, de convocação de um grupo de pessoas eleitas pelo povo, mas que não são congressistas, independentes. O Congresso continua votando leis ordinárias, o Congresso continua votando leis complementares, e essas pessoas vão votar apenas as reformas estruturais que o Congresso não quis fazer ou não fez. Perfeito. O que preocupa, eu vou passar para o Aquilino responder a tua pergunta, governador, e também fazer o questionamento. O que preocupa é que se essa pressão seja oriunda da necessidade econômica, da fome, das misérias sociais. Isso é o que precisaria ser evitado, se possível, por pessoas conscientes, que têm ação política ainda lúcida, Aquilino. Eu acho o seguinte, por partes. Em primeiro lugar, governador e Brambila, claro. A gente não tem mais aquela... Não, eu gostei, eu vou me candidatar, Aquilino. Se o governador permitir, é claro, me apoiar, eu me candidato. Com certeza. Não, mas eu... Tô brincando. A gente... Eles devem perceber, muitas pessoas já devem ter percebido, que a gente não tem mais deu um pequeno corte no áudio do Aquilino, governador. Então, houve uma tomação grande e uma perda. Aquilino, está nos escutando aí, não? Está escutando? Você está me ouvindo? Sim, tá dando um corte, Aquilino. Estou ouvindo. Tá, refaz a pergunta, por favor. Sucintamente, por gentileza. Eu estava observando o seguinte: a gente vive hoje, atualmente, a gente não conta mais com aquelas gerações que iam para as ruas pedir as diretas já, e nem ali na época do Collor, em 90, ali, 92, com os caras pintados. Então, eram duas situações ali que dava a entender que o Brasil nunca mais iria retroceder, governo, no patamar de república de banana, como a gente percebe e sente hoje. Porque o que a gente percebe é que a Constituição não está sendo respeitada pelo próprio presidente. E até pelo Senado. Porque, olha, é só a gente acompanhar o que o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, fica colocando, né, uma situação de gravidade extrema, fazendo a colocação de que não é hora de CPI. Inclusive, agora, o Bolsonaro é contra a CPI, mas em 2007, naquela crise dos apagões dos aeroportos, ele era a favor. Assim como seus filhos eram contra o fórum privilegiado, e agora eles são a favor do fórum privilegiado. Então, são dois pesos e duas medidas. E daí, a respeito da Constituição, não acredito que a gente possa resgatar algum item, alguma emenda, algum artigo, alguma revisão da Constituição com esses representantes em Brasília. Eu acho quase impossível que isso aconteça. Eu entendo que a gente precisaria de uma renovação de uma nova geração de políticos. Uma geração consciente da questão ambiental, da questão social, da questão política, da questão educacional do país. Então, agora, a pergunta, colocando isso e já perguntando, o que esperar de um governante, governador, que nega dados, que nega estatísticas, que nega a ciência,
que sabota que sabota a vacinação, com comportamento indevido. Então, o que esperar nesse 1 ano e meio que falta, praticamente, 1 ano e 7 meses, e mais, né? E se caso concorra e se reeleja, daí mais 4 anos. O que esperar dessa realidade? Porque a gente pode viver isso. Olha, professor Aquilino, primeiro é muito triste que tu tenha uma situação do país, como eu disse, preocupado em questões menores, não focando no principal, e isso começa pelos erros de condução do próprio presidente. Quer dizer, tanto com relação à pandemia, como com relação à economia. A economia, mesmo que ele não se envolva diretamente, porque não quer se envolver, porque não gosta, porque não entende, mas o ministro que ele colocou como a pessoa responsável por fazer as mudanças, por encaminhar as mudanças necessárias em termos de política econômica, não está fazendo. Tá? E o presidente não tem nem condições de analisar isso. Tá? Não, para ele é melhor ficar fora e deixa o Paulo Guedes respondendo. E o Paulo Guedes não faz o que deveria fazer. Então, o país fica sem um projeto claro de desenvolvimento, de retomada do desenvolvimento ou de enfrentamento da crise, tá? Fica com remendos e com decisões que são adiadas e adiadas e adiadas, e o adiamento das decisões agrava a situação. Tá? Então, infelizmente, eu não vejo que nós vamos ter muita mudança nesse ano e meio, pouco mais de 1 ano e meio que falta para o final do mandato do presidente Bolsonaro. Acho difícil o presidente Bolsonaro mudar a sua forma de agir, mudar a sua forma de pensar, tá? Mudar a sua forma de se articular com os demais poderes, mudar a sua forma de falar demais e falar intempestivamente e criando situações que não têm a ver, inclusive, com o cargo de presidente da República. Tá? Então, eu não vejo que isto possa ter grandes mudanças neste 1 ano e meio, até pelo que a gente viu até aqui. Tá? E, agora, dentro disso, o que ocorre? Tu tem de 25% a 30% da população, muitos pelo antipetismo, pelo medo do PT voltar, pelo antipetismo forte e tal, mas tem 25%, 30% da população que vai nas pesquisas e acha que o governo está agindo certo com relação à pandemia, que vai nas pesquisas e diz que vota no presidente Bolsonaro, ele candidato no primeiro e no segundo turno contra qualquer outro candidato. Então, isto significa 25% a 30% do eleitorado, né, ou da população, até que tem capacidade de decidir, de votar, dizendo que apoiam tudo que o governo está fazendo. E esse percentual significa o seguinte: com a entrada do presidente Lula no processo eleitoral, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, né, com a entrada do presidente Lula, vamos lá, o presidente Lula tem um apoio de outros 25% a 30% da população. Tá? Se não tiver o surgimento de um candidato que una o centro, que seja uma alternativa a esta polarização à direita e à esquerda, né? Se não tiver um candidato que una o centro, e isso não é fácil, porque são vários nomes que estão surgindo dentro deste espectro chamado centro, tá? Desta alternativa que seria ao candidato destacaria mais à esquerda, se não tiver esta capacidade de passar por cima de personalismo, de vontade pessoal mesmo, de vontade partidária e a construção de uma alternativa, nós vamos caminhar para o ano que vem, para a eleição presidencial, para um quadro de polarização parecido com o que aconteceu há 3 anos atrás, com a sociedade radicalizando posições aí, com as pessoas radicalizando posições, e nós não tendo um bom caminho pensando em 4 anos para frente. Então, ainda há tempo, é muito difícil, mas ainda há tempo de nós enfrentarmos este processo de polarização que está aí. Né? Mas, se me perguntarem, é fácil a construção de um caminho que signifique evitar o pior, evitar
um quadro de mais sectarismo, de mais fanatismo, de mais radicalização a partir da próxima eleição, eu acho que não é fácil. Realmente, nós temos uma situação aí que é preocupante pelo que nós estamos vislumbrando e pelo que as próprias pesquisas demonstram. E urgente, né, governador? Nós vamos mais 9 minutos de programa, ele vai na íntegra para o Instagram mais tarde. Eu quero saber se o senhor destaca algum desses nomes, são muitos no cenário. Agora, tem uma questão também dessa polarização. Aqueles que acham ainda que a ivermectina é o remédio, né? O senhor é cirurgião dentista, também sabe tratar a questão da saúde, que é a cloroquina, que o kit, né? Por um lado. Por outro lado, eu recebo de pessoas que conheço, amigos, até pessoas da família que têm excelente condição social, não são pessoas que querem, por revolta, mudar a sociedade. A entrevista na Band News que o Reinaldo Azevedo fez com o Lula, como se aquela entrevista inocentasse o Lula. Como se ele vira público, o presidente Lula, né, considerando aí a liturgia da questão, o ex-presidente, quando se sabe que a questão é outra, né? Ele ainda não provou essa inocência, mas foi colocado novamente no cenário. Enfim, o senhor destaca algum desses nomes? Qual seria? Eu tenho falado aí que seria alguém forte, precisasse saber brigar. O senhor sabe muito bem que é preciso brigar. Não basta ser um presidente de paz e amor, né, para essa transição, mas brigar o bom combate, né? Não é brigar igual ao Bolsonaro, né? O Lula é muito experiente nisso. Infelizmente, deixou órfão aí essa esquerda. E aí o argumento, uns dizem que é o comunismo, outros dizem, e fica se jogando, né? Cada um no seu muro se jogando o lixo, né? Como vizinho no quintal do outro, né? O que o senhor destaca nisso? Agora, como eu brinco aqui, a pergunta de mim está, um ping-pong até, por gentileza, governador. Bom, Brambila, primeiro, o presidente Lula está no processo eleitoral por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas ele vai enfrentar uma eleição, e ganhando a eleição, vai enfrentar o pós-eleição com essa espada sobre sua cabeça, que é os processos que não terminam. Eles voltam para a primeira instância, no Distrito Federal, quer dizer, mas os processos continuam. Então, isso é um complicador para alguém ser presidente da República com essa situação toda. Então, nós temos um quadro que tu me pergunta, mas tá, o Lula com esses problemas, o Bolsonaro com essa situação do quadro que nós estamos vivendo no Brasil e esta rejeição enorme que existe ao seu governo pelos erros, pelos equívocos, pela forma como está conduzindo o país, pois bem, teria que ter uma terceira via. Que nomes? Os nomes que estão aí, né, muitos não vão ser candidatos. Eu, por exemplo, vejo o João Dória, né, com os erros cometidos pelo João Dória durante este processo de enfrentamento da pandemia. Ele acertou na questão da vacina, acertou na questão de fortalecer que o Butantan pudesse fazer o acordo com os chineses para a produção da Coronavac, tá? Que no primeiro momento foi totalmente rejeitado pelo presidente Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que o erro do Dória foi ter colocado muito cedo uma vontade louca de ser candidato e de ser presidente da República, né? E num confronto absurdo com o próprio presidente da República, que não leva a absolutamente nada, né? Eu acho que ele, como governador do estado de São Paulo, né, ele tem que fazer aquilo que acha, defender o seu ponto de vista, fazer o que tem que fazer, mas o confronto absurdo com o Poder Executivo Federal não foi bom para ele, tanto que ele tem uma grande rejeição, talvez também por causa disso, né? Então, eu acredito que o Dória, ele, por ser assodado, por ter esta vontade doida de ser presidente da República e deixar de lado questões que teriam que ser o foco principal dele, no meu modo de ver, comprometeu a possibilidade de ser candidato à presidência da República. Ou, se for, comprometeu a possibilidade de ganhar uma eleição, né? Ao lado disso, tu pega outros nomes. O Luciano Huck não deve ser candidato. Eu tenho quase certeza que ele continua na Globo e não será candidato à presidência. Tu pega o Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, governador do Rio Grande do Sul. Primeiro, colocaram muito cedo o nome do Eduardo na rua. Isso é bom, porque dá uma visibilidade nacional. É ruim, porque começa também a ter este enfraquecimento através
de problemas com o Poder Executivo Federal, de gente já batendo, já criticando e já trazendo problemas com o próprio Estado. Acho que foi muito assodada aquela oposição de deputados tentando trazer o Eduardo o governador Eduardo Leite como o candidato à presidência da República. E mais, ele está no extremo sul do Brasil, ele não está em São Paulo, Rio, Minas Gerais, tá? Ele está no extremo sul, ele tem que cuidar do governo do Estado. Se ele não cuidar do governo do Estado, ele vai pagar um preço muito alto por isso, até como possível candidato à presidência. Então, ele tem que estar cuidando do governo do Estado quando outros estão lá no centro, estão do lado da grande mídia, mesmo que hoje a gente tenha esta possibilidade, através do virtual, de ter contato imediato com a mídia do Brasil inteiro, sem a necessidade do presencial. Mas, de qualquer forma, é diferente um governador de um estado que está no extremo sul do Brasil, tá? E que pode ser candidato à presidência da República, ele não pode largar o governo do estado para estar correndo o Brasil, para estar tendo contato com pessoas, com lideranças em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, ou no Norte, ou no Nordeste. Tá? Para quem está no centro, tudo é muito mais fácil. Então, eu vejo um problema para o governador Eduardo Leite na consolidação de uma candidatura à presidência da República, até por estar governando o Estado, um Estado que exige que o governador esteja presente e focado nas questões administrativas e com essa dificuldade de deslocamento. Tá? Porque tem muita coisa que tem que ser presencial. Tem muita coisa que o virtual não permite dentro de um processo de articulação política. Né? Então, aí surgem nomes que eu acho que é um nome muito forte, um nome que, de repente, tem conteúdo preparado e que poderá até se colocar fortemente com uma candidatura à presidência, que é o Mandetta, o ex-ministro da Saúde. Tá? Acho que é um nome que poderia construir em torno dele um grande entendimento. O Ciro Gomes, que apareceu naquele manifesto dos governadores, eu diria o seguinte: o Ciro Gomes não tem um perfil de centro. O Ciro Gomes tem um perfil mais à esquerda, disputando com o Lula. Tu entende? Não tem um perfil de construção de uma candidatura de centro. Então, eu diria que nós temos um quadro de muitos nomes, mas com dificuldade, nesse momento, de vislumbrar aquela que seria a alternativa para enfrentar esta polarização entre dois nomes muito fortes que arrancam com 25%, 30% do eleitorado, que permite que eles, se não tiverem um grande entendimento no centro, que eles terminam indo para o segundo turno, e os dois disputando quem será presidente da República. Esse é o quadro que nós estamos vivendo. Realmente um quadro que pode mudar, mas que, nesse momento, a gente vê muita dificuldade de ter esse entendimento para buscar uma terceira via, ou uma via que signifique o enfrentamento dessa polarização. Perfeito. Aquilino, não te governador, rapidamente, eu não sei se eu posso... Sim, só um minuto, nós podemos, Aquilino, extrapolar alguns minutos, só para liberar o governador, mas com a nossa preocupação... Sem problema. O debate está fluente, o governador é eloquente e colabora muito rapidamente, com o nosso... Não, mas eu tinha uma perguntinha final, rapidamente, né? Governador, em 2002 você foi candidato a governador, vice Antônio Ophel, e vocês começaram ali com 3%, 4% no início. Eu era, inclusive, vice do Carlos Schneider na época. E ninguém acreditou que pudesse ter essa reviravolta, e o senhor acabou ganhando a eleição. 2018, vice do Henrique Meirelles. Teria condições de Jerônimo Rigoto ser finalmente o nome do MDB, a presidente, com uma suposta composição com Mandetta de vice, ou isso é completamente descartado? O meu partido é impossível. Meu partido, infelizmente, Aquilino, é um partido que vai continuar... Por exemplo, o Meirelles, quando eu não quis concorrer ao Senado Federal, porque eu achava que a renovação do Senado e na Câmara seria muito pequena, errei na avaliação. Eu acreditava que eu tinha condições de me eleger, mas teria que responder eleito pela não renovação do Congresso Nacional, renovação que a sociedade queria. Eu entendia que a estrutura dos gabinetes, o dinheiro do fundo partidário que ia para aqueles que tinham mandato,
que as chamadas emendas parlamentares, com o fisiologismo, o clientelismo que elas determinam, favoreceria quem tinha mandato, eu achava que a sociedade ia ficar muito raivosa contra independente de quem chegou, que não estava lá, mas como teria uma grande maioria que se reelegeria, eu digo, eu vou pagar essa conta. Eu vou para dentro de um Congresso Nacional que a sociedade quer renovação e não vai ter renovação. Errei a análise. Simplesmente teve renovação. Não estou dizendo que a renovação foi para melhor, mas teve renovação. E o que ocorre? Então, não concorri ao Senado. Quando convocado para ser candidato a vice-presidente, eu aceitei a convocação, mesmo sabendo a dificuldade aquilo. O Meirelles, por mais que tivesse bagagem, tinha grande sucesso no setor empresarial, grande sucesso dentro dos governos, sim, quer dizer, tivesse experiência, ele não era um homem conhecido. Uma dificuldade enorme de comunicação, muita dificuldade de comunicação. E entrava com candidatos fortíssimos, arrancando fortemente. E o que aconteceu com o MDB? Inclusive no Rio Grande do Sul. O MDB abandonou a candidatura, ele recebeu perto de 90% de votos numa convenção, o Meirelles, e o PMDB abandonou a candidatura do Meirelles já no primeiro turno, não foi no segundo. Sim. Alguns dizem, não, foi no segundo turno, porque não tinha chance, porque já estava fora do segundo turno. Não, abandonaram no primeiro turno. Quer dizer, uma coisa absurda. E esse partido, que ao longo desses anos todos não teve a capacidade, a coragem de criar uma candidatura. Tu lembra que antes disso, Brambila, eu era governador do Estado, diferentemente do que está acontecendo com o governador Eduardo Leite. Eu acho que tu não pode atrapalhar as ações de governo com um projeto presidencial. Eu, em 2006, estava terminando o meu governo, não era um ano antes do ano da eleição, como agora. 2006, eu estava indo para o final do meu governo, e era março de 2006, e o MDB, de novo, não queria candidatura própria, com toda a força, com todas as duas grandes bancadas que tinham, com todo o número de deputados estaduais, prefeitos, vereadores, nenhum partido tinha a capilarização do MDB. Pois bem, não queria candidatura própria. O MDB do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e de Pernambuco queria um candidato próprio. E o seu garotinho, que não tinha história nenhuma no MDB, resolveu bater de frente com a cúpula, dizendo que ele queria ser candidato pelo MDB. Pois bem, o MDB do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Pernambuco me convocaram para ser candidato a presidente numa prévia contra o garotinho. Aproveitaríamos a mobilização do garotinho, que nos ajudaria a construção de uma candidatura própria, e bateríamos de frente com o garotinho, com o meu nome sendo levado como possível candidato à presidência. O que aconteceu? Simplesmente eu ganhei do garotinho de 3-1, fiz 3, ele com uma estrutura incrível, era a eleição, para ele, era eleição com estrutura de candidato a presidente dos Estados Unidos, tal era o poder de fogo que ele tinha, era uma coisa incrível, está respondendo na justiça até hoje pelos recursos que ele utilizou para esta prévia, perdeu por 3-1. Mas o que a cúpula do partido queria? Uma parte delas queria apoiar o Lula e uma parte delas queria apoiar o Alckmin. Apoiar em troca de espaços em governo. Simplesmente modificaram, sem eu saber, fizeram uma resolução que foi para o Diário Oficial, com uma traição de uma pessoa muito ligada a mim, que traiu, e que simplesmente fizeram uma resolução que os 3-1 que eu fiz no garotinho não valiam. Por quê? Os 1.900 votos que eu fiz de convencionais no Rio Grande do Sul eram praticamente anulados por 40 votos do Maranhão, que o Sarney não queria a candidatura própria. E no Pará, que o Barbalho não queria candidatura própria, fez 30 votos, boicotaram a prévia e anulavam os 1.800 votos que eu fiz no Paraná. Então, uma coisa absurda. Mas por quê? Porque não queriam candidatura própria. Então, infelizmente, Aquilino, eu te respondo. Primeiro, hoje eu estou sem mandato. Eu não tenho visibilidade. A visibilidade que o mandato te dá.
E, claro, que é muito difícil tu ter uma visibilidade se tu não tem mandato. Então, eu estou sem mandato, sem a visibilidade que o mandato me daria, e com um partido que, no meu modo de ver, infelizmente, vai cometer o erro que cometeu em eleições anteriores. Vai simplesmente deixar de lado a possibilidade de ter um projeto nacional seu, até se perder a eleição, mas ter um projeto seu. Não, vai de arrasto, vai a reboque de partidos que não têm a história, que não têm a capilarização, que não têm a força do MDB, para depois conseguir espaços, cargos no governo. Infelizmente, Aquilino, eu não acredito na possibilidade de o MDB ter um candidato próprio. Eu espero estar errado, mas eu não acredito pelo que aconteceu ao longo desses últimos anos, inclusive na eleição passada, onde uma convenção deu 90% de votos para um candidato a presidente que foi abandonado no primeiro turno vergonhosamente. Quer dizer, então, essas questões realmente levam ao pessimismo da possibilidade de nós termos uma candidatura própria à presidência. O mesmo aconteceu com o Ulisses Guimarães também, em 90, se eu não estou enganado. Exatamente. O Ulisses, com toda a história que tinha, presidente da Constituinte, presidente da Câmara Federal, presidente nacional do partido, ele não teve do partido uma consideração e o apoio mínimo necessário num projeto de uma candidatura à presidência da República. Bem, Aquilino, né, o tempo, é claro que exige nosso respeito ao tempo do governador. Tem alguma questão ainda, meu amigo? Fica à vontade e aí nós podemos encerrar. Eu quero só citar, antes do Aquilino colocar, que nós precisamos de lideranças, porque nós não buscamos pessoas santas. É isso que o Brasil, heróis. Nós precisamos de uma consciência coletiva, governador. O senhor é um homem de partido, não trocou de partido, apesar das incoerências que o senhor publicamente faz a autocrítica, coisa que o PT não faz, aliás, né, que deveria fazer. Então, é importante que nós refaçamos isso. Pessoas que sejam aperfeiçoáveis, e é preciso resgatar essa experiência em qualquer instância de poder, porque nós falamos de coisas que eu lembro quando o senhor era líder do governo, que aqui nos atendia gentilmente, essas questões da reforma tributária, discutidas na SIC, que passaram-se 20 anos ou mais e nós estamos andando em círculos, num looping, como disse o Aquilino, né? Não conseguimos sair do republicanismo, do caudilismo de bananas, né? Esse é um problema. Aliás, governador, o Aquilino tem um livro que ele vai disponibilizar, estou dando por ele, né, quando o senhor quiser, que é Porque o Brasil Não Deu Certo, que eu aconselho a ler, viu? Um livro muito bom, até 2016 a análise dele. O Aquilino, eu esqueci de dizer, viu, Brambila? O Aquilino citou a minha candidatura ao governo do Estado. Tá? Realmente, eu comecei aquela eleição com em torno de 2% nas pesquisas, mas mais do que isso. Tinha 32% para um candidato nas pesquisas e 32% para o outro. Quer dizer, nós tínhamos uma polarização que praticamente era impossível quebrar. Era 32% para o Brito e 32% para o Tarso, na época. Né? E eu entrava com 2% e as pessoas diziam, olha, é impossível quebrar essa polarização. O candidato do MDB naquela época, do PMDB naquela época, o natural era o Simon. Tá? Mas o Simon disse que não voltaria a concorrer, deixou a coisa correr, o nome dele ficou aparecendo sempre como o nome para ser o candidato do MDB, do PMDB ao governo do Estado, mas o Simon não queria uma candidatura ao governo. E aí, no mês de abril da eleição, quando os outros candidatos estavam na rua, os nomes já consolidados, eu fui convocado para ser o candidato do PMDB. E entrei com 2 pontos percentuais. Agora, eu sabia, naquele momento, que nós estávamos vivendo uma situação no Estado que era um processo de radicalização muito parecido com o que nós temos hoje em nível federal. Tá? Quer dizer, nós tínhamos uma radicalização que era ruim para o Estado. Uma briga, tá? Entre o petismo e o britismo, na época, que não era boa para o Estado. E eu sabia disso e eu procurei mostrar isso. Só que
eu tinha as pesquisas que me seguravam. Quando eu achava que eu tinha uma capacidade de comandar pelo Estado, os outros de avião, eu de carro, tá? Sem estrutura, mas eu falava com as pessoas, eu sentia brilho nos olhos das pessoas, acreditando no que eu estava dizendo. Tá? Eu digo, isso vai ter que aparecer na pesquisa, mas não aparecia, porque muitas dessas pesquisas elas são muito manipuladas também. Tá? E eu sabia que a televisão e o rádio é que permitiriam que aquilo que eu não consegui fazer com que aparecesse nas pesquisas seria impossível segurar a partir da televisão e do rádio. E foi o que aconteceu. Eu não ganhei aquela eleição no primeiro turno porque faltaram 2, 3 dias de campanha. 2, 3 dias de campanha. Era tão grande o crescimento, tá, que eu teria ganho no primeiro turno. Eu terminei na frente dos demais candidatos e ganhei no segundo turno. Mas quase terminei com aquela eleição no primeiro turno. Então, eu quero dizer o seguinte, tá? Mandar um abraço para o Júlio Oliveira, que tem mandado aqui recados. Um abraço forte para o Júlio e para todos que estão interagindo aí através das Ele nossas pergunta, redes sociais. Eu vou ler para ti aqui, governador. Dizer, naquela época, Brambila, eu tive uma situação que eu entrei no meio daquela polarização, mostrando um caminho novo para o Estado, tá, que eu acreditava. O coração, que era o símbolo da campanha, o paixão pelo Rio Grande, não era uma coisa da boca para fora, não era uma coisa para ganhar a eleição, era uma coisa que eu acreditava, que eu tinha que pacificar o Estado como consegui fazer durante meus 4 anos de governo, respeitando quem pensava diferente, dialogando com a oposição. Tá? Quer dizer, então, isto tudo tu constrói, mas tu tens que acreditar naquilo que tu está dizendo e tu tem que transmitir isso para a população. E eu acredito que, nesse momento, teria que surgir alguém, né? Alguém que tenha esta possibilidade de passar, e os outros candidatos passarem por cima de personalismos, de desejos partidários, e achar uma forma de ter uma via nova de pacificação, de construção, de menos ódio, de menos rancor, de menos fanatismo, né? Quer dizer, que faça com que o país enfrente com mais unidade esses desafios que, como diz o Brambila, quantos e quantos anos estão aí e não estão sendo enfrentados. Tem que ter o mínimo de união, o mínimo de capacidade de união e de liderança que mostre o caminho. Que mostre e cidadania, o caminho, né? E Cidadania, que governador. isso, e que articule nessa direção, tá? Para formar maiorias na sociedade e que vai se refletir dentro do Congresso Nacional. Então, é difícil, mas eu acho que ainda há tempo para a gente conseguir isso. Será uma necessidade, porque, caso contrário, teremos uma convulsão social, governador, infelizmente. Eu não tenho a menor dúvida. Quando eu falei daquela questão da Constituinte Revisora Exclusiva, isto só acontecerá na iminência de um rompimento, tá? Que a sociedade está tão desencantada que uma das soluções seja essa, para evitar um rompimento profundo na sociedade. Tá? E eu espero que nós não venhamos a chegar a uma situação como essa, mas realmente, se continuar esse descrédito nas instituições e esta falta de diálogo, esta falta de liderança, essa falta de comando, este olhar para o umbigo e não olhar para aquilo que é fundamental a que se olhe nesse momento, nós poderemos lá na frente caminhar para uma ruptura, sim. E eu não estou falando ruptura que signifique um retrocesso democrático, mas uma ruptura que possa levar a situações aí que não são boas, não. Tá? Mas eu quero agradecer, Brambila, por essa oportunidade, dizer que eu fiquei muito feliz e me coloco à disposição de vocês, muito feliz de poder ter esse contato, agradecer ao professor Aquilino por essa possibilidade de a gente estar junto, me desculpar se eu não consegui avançar em todas as questões que foram levantadas, mas, Brambila, sempre à disposição de vocês. Quando precisarem, contem comigo. Tá? Um abraço muito forte a todos aqueles que nos acompanharam pelo Face, pelo Instagram, pelas redes sociais. Tá? E, se Deus quiser, a gente logo, logo vai estar junto de novo. Ótimo. Não teríamos tempo para aprofundar com maiores, né, questões, mas eu acho que isso foi bastante eloquente, governador,
e nos trouxe aí boas colaborações. Muitas coisas nós temos debatido no programa e quem nos ouve, né, vai perceber. Aquilino, teu agradecimento breve aí ao governador, a sua despedida. Está congelado. Governador Germano Rigotto, prazer enorme em conversar com o senhor. Posicionamento muito esclarecedor. Cortou o áudio, mas em nome do Aquilino, né? Muito obrigado, governador. Até a próxima, então. Um abraço, obrigado. Obrigado, Aquilino. Obrigado, Brambila. Obrigado a todos. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Estamos encerrando aqui, né, nessa edição, o Teoria de Tudo. Foi um prazer estar em sua companhia. Nós voltamos segunda-feira. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio